Hoje eu vou tirar um tempo com você para lhe dizer o que Deus pode fazer quando Ele decide cuidar de uma pessoa. Eu vou falar do que Deus fez comigo. Seja abençoado por esse testemunho de fé. Vou lhe contar um pouco o que já passei nessa vida. E eu gostaria muito que você não perdesse uma única frase do que eu vou lhe dizer. Sou o último filho de uma família de 6. Wagner, Magner, Abner, Vasti, Lucas e eu. Meus pais pastoreavam a cidade em Garça. Três anos antes de nascer, que eu houvesse nascido, minha mãe deu luz ao seu penúltimo filho, Lucas. E depois que ela deu a luz ao Lucas, ele muito novinho, não podia viajar. E eles foram chamados para participar de uma convenção na igreja, na cidade do Rio de Janeiro, na igreja de Madureira. Ele não podia viajar. Nenhum dos meus irmãos podiam. Naquela época, a viagem era feita de jipe. Minha mãe ligou para minha avó, que morava em Lins, não tão longe daquela região. Ligou, fez contato, não sei como. Pense que telefone naquela época, como era, 66. E minha avó, de uma forma ou outra, veio para ficar com o meu irmão, porque ele não podia viajar. Minha mãe conta que saiu e ele estava um pouco resfriado. Ela beijou ele, abraçou, ela conta isso até hoje como se fosse algo extremamente vivo para ela. Disse para minha avó, cuida direitinho deles, e que vó não disse, pode ficar tranquila. Minha avó disse a mesma coisa. Ela já dorme no Senhor. E eles viajaram. Não tinha como fazer contato com eles. Eram dias de viagem. Nesse interregno, nesse meio tempo, o resfriado do Lucas piorou. Cidade pequena. Ele é levado para o hospital. E 2 dias antes de ele morrer, minha mãe voltou. Foi encontrá-lo no hospital. Ele estava com o que se chamava na época de bronquiolite, alguma coisa parecida com isso. Minha mãe conta que lutou com todas as forças dela com Deus para que o Lucas vencesse a morte. E chegou um certo momento que ele sofria tanto com falta de ar que ela saiu do berço, foi para o canto do quarto e chorou e disse: Deus, se é assim que o meu filho vai ficar sofrendo, eu não quero mais ver, eu quero lhe entregar ele. Ela conta que acabou de fazer essa oração
voltou ao berço do Lucas, beijou o Lucas, e Lucas morreu 3 minutos, 4 minutos depois. Minha mãe entrou num processo de depressão tão profundo que ela passou a ver coisas e ouvir coisas. Ela conta que ela contava as coisas na rua, ela contava os buracos da calçada, ela contava as faixas do asfalto, ela fazia de tudo para usar a mente, porque ela não tinha mais o que fazer, nenhum filho podia completar a ausência do Lucas. Ela e meu pai decidem, e ela engravida de novo, de mim. Quando ela está já no 9º mês completo, num processo de depressão horrível, o pastor da igreja liga num telefone da padaria e mandam chamar o meu pai. Meu pai vai e ele recebe a ordem: você está transferido para Bauru, vai embora. Bauru tinha dividido a igreja, não tinha um único crente sequer e não tinha absolutamente nada. O templo tinha sido levado embora. Não tinha um crente para fazer culto. Não tinha uma casa para começar. Eles arrumam um caminhão num posto de gasolina de estrada. Meu pai conta que foi ao posto de gasolina e ficou esperando um caminhão chegar. E um caminhão passou e ele contou: olha, eu sou pastor, assim, 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 e eu fui transferido, eu preciso ir para Bauru. E aquele senhor disse: olha, eu estou indo para a região de Promissão. Se o senhor quiser, eu levo a sua mudança até Promissão e de lá o senhor dá um jeito. Ele disse sim. Volta para casa e diz com a minha mãe: Irene, eu arrumei um caminhão para mudança. Minha mãe diz: Manuel, eu estou para dar à luz, eu não posso viajar agora. Meu pai disse: então você fique para trás, porque eu preciso viajar, a mudança vai. E arrumaram os irmãos, jogaram a mudança em cima do caminhão, já o que tinha. E na hora que minha mãe está para partir, ela entra em trabalho de parto. E alguém disse: vai embora, vamos tentar levar embora, ele nasce em Bauru. E uma irmã disse: Manuel, o senhor é louco, ela vai morrer e o menino vai morrer também. Meu pai disse: ok, então eu vou com a mudança, Irene, fica aí. Dia 21 de maio de 1968, às 11 horas da noite, eu chorei pela primeira vez. Eu nasci. Não tinha uma casa para ser levado, a mudança estava em cima do caminhão. Não tinha berço para dormir. Minha mãe vai para a casa de uma irmã, e essa irmã cuida da minha mãe e de mim. Meu pai já está em Bauru, e aí eles pegam 3 dias depois que eu nasci e me levam para Bauru. Chega em Bauru, não tinha igreja, uma escadinha em casa. Meu pai passa na frente de um terreno e o Espírito de Deus diz para ele: para aqui. Esse terreno que está aí é onde vai ser construída a minha igreja. E ele disse: aqui só tem mato. Ele disse:
Deus diz a ele: começa a carpir o mato, que enquanto você carpir o mato, eu vou mandar alguém para te ajudar, e a igreja vai começar. Ele arrumou uma enxada e foi carpir o mato. Quando ele está carpindo o mato, chega um senhor alto, de cor, e diz: senhor, o senhor vai mudar para cá? Ele diz: não, eu vou fazer uma igreja aqui. Ele disse: de crente? É. Ele diz: eu também que sou crente. Quantos crentes o senhor já tem? Nenhum. Ele disse: então acabou de chegar o primeiro. José Bernardo da Silva era o nome desse homem. Ali foi construída uma igreja de madeira. Em Bauru hoje tem uma catedral. Uma catedral. Centenas de congregações. Milhares de crentes. Quando a igreja já está crescendo, está ficando bonitinha, minha mãe cuidando já do coral da igreja. Talvez eu tenha copiado de ser músico dela, só dela, meu pai nunca foi músico. Está tudo arrumadinho, a vida está arrumando. O nosso líder, pastor da nossa igreja no país, liga para ele e diz: Manuel, vai embora para Vila Alpina, em São Paulo. Ele nunca perguntou por quê, para quê, quando. Ele só dizia: pode ser amanhã ou tem que ser hoje. Lá vamos nós. Mudamos para Vila Alpina. Lá já tinha uma igreja. Fomos morar no fundo de uma congregação. Nós não tínhamos dinheiro. Meu pai, a essa altura, viajava o Brasil inteiro, abrindo igreja para tudo quanto é lado. E minha mãe cuidava da casa. O pastor da igreja naquela época era pecado estudar. Pecado estudar. O pastor da igreja no país permitiu que meu pai entrasse na faculdade de Direito. Deixou, senão ele era excluído. Ele era excluído. Ele entrou, formou-se, advogou um pouquinho, fez o concurso da magistratura, passou, vai ser juiz. Diz a minha mãe que falou: arrumei a vida. Imagina nós. A gente não podia comprar brinquedo. A gente fazia bola de jornal amassado e roubava as meias do meu pai e colocava o jornal dentro, escondido da minha mãe, porque se minha mãe pegasse, você já sabe. Eu me lembro que a minha mãe comprava, família grande, 5 filhos, tudo em fase de crescimento. Nós não tínhamos dinheiro. Meu pai estava estudando na luta, criando 5 filhos, já adolescentes, outros já quase adultos. Eu me lembro que minha mãe comprava mortadela, meio quilo de mortadela, e ela dizia, depois nós fomos perguntar para ela: por que a senhora fazia isso? Ela dizia: porque eu colocava vocês na mesa e eu pegava as fatias e vocês ficavam alegres porque ganhavam mais de uma, e vocês ficavam felizes porque dava impressão de quantidade. Pois bem, um dia de uma quinta para sexta, o pastor da igreja
às 3 horas da manhã, agora já tinha telefone em casa. Liga para o meu pai e diz: Manuel, pois não, irmão Paulo? O Lacerda morreu. Quem era o Lacerda? O pastor da igreja em Brasília. Morreu o Lacerda. Acabei de enterrar ele, hoje à tarde. E eu estava orando aqui para ver quem ia ser o novo pastor lá. Deus mandar você. Meu pai diz: quando? Pode ser amanhã cedo ou agora mesmo? Não, pode ser amanhã. Conta minha mãe que meu pai virou de lado, colocou o telefone no gancho, ficou pensando alguns minutos, até que ela perguntou: Manuel, quem era? Irmão Paulo. O que ele queria essa hora? Nada. Só dizer que amanhã é para pegar mudança e ir para Brasília. Minha mãe se negou. E meu pai foi ser pastor em Brasília os 3 primeiros meses sozinho. A ira do humano tomou conta da minha mãe. 3 meses depois, o Espírito de Deus fala com a minha mãe e diz: Irene, eu não chamei você para mandar na obra, eu te chamei para servir a obra. Saia daqui e vá embora acompanhar seu marido. Ela disse que no outro dia ligou para o meu pai e disse: Manuel, Deus falou comigo, arruma um apartamento aí, qualquer lugar para a gente morar. Meu pai morava na secretaria de uma igreja. Lá vai ela, lá vamos nós atrás. 1978, mês de dezembro, toca o telefone, quem é? O irmão Paulo. Manuel, pois não, irmão Paulo? Seus dias acabaram aí em Brasília. Sim, senhor, irmão Paulo. E é para ir para onde? Vai pastorear a igreja de Campinas. Quem é, Manuel? Irmão Paulo. Diz ela que disse: eu já sei. Para onde agora? Para Campinas. Ela disse: ainda bem, pelo menos a escola das crianças está nas férias, vai dar para começar. Nós saímos de Brasília e chegamos na virada do ano, de 78 para 79, em Campinas. Quando nós chegamos no Parque Industrial, arrumaram uma casa. Você que é mulher, você vai entender o que eu estou dizendo, isso para homem tem pouco peso. E a casa que arrumaram não entrava nem a metade dos móveis. Naquela época não é como hoje, que tudo é pré-moldado. Não, naquela época você tinha pessoas que vinham montar e desmontar a mudança. Caminhão da mudança encostou na porta. E nós tínhamos chegado antes do caminhão da mudança. Naquela época a gente acompanhava a mudança na estrada. E dormíamos na cidade que o caminhão parava para dormir. Quando nós chegamos antes que ele. O caminhão olhou e disse: olha, eu estou atrasado. Já arrumaram alguém para descarregar a mudança? Uns irmãos apareceram e começaram a descarregar a mudança. Minha mãe olhou a casa e disse: aqui não cabe nada.
E o motorista disse: minha senhora, isso não é problema meu, eu vou pôr na rua e vocês se viram. E foi exatamente isso que aconteceu. O Abner, meu irmão, que hoje pastoreia a igreja em Madureira, começou com uma dor do lado, e era época de festas. Minha mãe pensou que ele tinha comido alguma coisa, e na hora da mudança disse: Manuel, enquanto eu vou colocando as coisas para dentro, leva esse menino no hospital. Ele foi no Mário Gatti, o pior hospital da cidade, pior carniceiro da cidade de Campinas. Chegou lá, os médicos olharam e disseram: não, esse menino não tem nada não, deve ter comido alguma besteira, leva embora. E assim foram 3 dias. No 4º dia o Abner estourou uma febre, ele levou de novo para outro hospital. Quando chegou lá, fizeram uma radiografia, fizeram alguns exames. A sua apendicite havia suporado, tinha estourado completamente, as fezes tinham tomado conta do seu corpo, ele estava granguenado. Ele entra correndo para dentro do hospital e fica 21 dias na UTI do hospital. A gente não tinha casa, a gente não sabia o que era estabilidade. Quando eu fui entrar na faculdade, só para você ter noção do que eu vou te explicar, quando eu fui entrar na faculdade, eu fui pegar todo o currículo da minha escola. Até o dia que eu entrei na faculdade, eu tinha estudado em 13 escolas diferentes. Eu não consegui terminar um único ano em uma mesma escola. 1982, dia 7, aliás, 1980, dia 7 de setembro de 1980, eu decidi descer as águas. Meu pai disse: mas é isso que você quer? Eu não entendia nada, mas eu falei: pai, eu preciso tomar Santa Ceia. E ele disse: Irene, é melhor deixar. Eu desci as águas. À noite eu tomei a Santa Ceia. Eu ainda me lembro da irmã que serviu, do irmão, melhor dizendo, que serviu a ceia, que era o pai do Alcides Balarim, o José Balarim, que dorme no Senhor. Aquele homem foi o homem que serviu a primeira Santa Ceia na minha vida. 2 anos depois que eu sou batizado, eu não entendia nada, me consagraram ao diaconato. 1983, meu pai assume o mais alto cargo que um homem podia assumir na igreja. Enquanto ele estava em Vitória, sendo eleito presidente da igreja, me deu uma dor na coluna, e eu falei: mãe, está doendo. E mãe disse, como sempre: isso não é nada, meu filho. Mas foi doendo. Até que teve um dia que eu estava andando, e eu não consegui ficar em cima da minha perna e caí. Perdi as pernas, não tinha mais pernas. Minha mãe se desesperou e me levou para a casa de saúde de Campinas. Chegou lá, os médicos começaram a fazer todo tipo de exame que você possa sonhar. Depois de muitos exames e muita dor, eu não posso lhe explicar o que seja a dor que eu senti. Nunca vou poder te explicar. Dia 24 de dezembro, os médicos dizem: leve o menino embora para casa, para ele passar o Natal com a família. Minha mãe perguntou: mas o que o Samuel tem? Eles disseram: deve ser algum problema psiquiátrico, porque ele não tem nada. Minha mãe dizia: mas esse menino grita dia e noite. Me levaram embora para casa.
Cheguei em casa, eram umas 2 horas da tarde. Naquela época, a gente tinha festa do dia 24, peça de Natal. Minha mãe dirigia a peça, dirigia tudo. Minha mãe deixou no quarto dela e eu tive vontade de ir no banheiro. E eu me lembro que eu saí me arrastando da cama da minha mãe e consegui entrar no banheiro. Mas quando eu tentei sentar no vaso, deu tanta dor que eu comecei a gritar como um desesperado. E eu nunca vou esquecer dos meus irmãos me pegando no chão e colocando como se fosse um moribundo morto em cima da cama do meu pai e da minha mãe. Minha mãe e meu pai chegaram do lado e começaram a orar. E minha mãe disse: Manuel, vai dirigir o culto, eu preciso levar o Samuel para o médico de novo. Esse menino tem alguma coisa. Do dia 24 para o dia 25, eu estou internado. No dia 25, por volta da meio-dia, me deu uma crise tão grande de dor na coluna. Tão grande, tão grande, tão grande. Que eu me lembro que vieram 4 médicos. E os enfermeiros me viraram, amarraram as minhas mãos e os meus pés. E pegaram uma agulha maior do que isso aqui. E foram bem nos ossos da minha coluna. E aplicaram dolantina e morfina direto, para ver se eu conseguia parar de gritar. Eu me lembro que vi furar e não me lembro de mais nada. Eu acordei, os médicos disseram: meu pai e minha mãe podem levar embora, aqui nós não temos mais o que fazer. Minha mãe entra em desespero e diz: Deus, o que é que o Senhor quer com tudo isso? Os primeiros dias do ano chegam. E um dia bato na porta da minha casa o irmão José Miguel da Silva. Dorme no Senhor. Abrem a porta e ele diz: mande avisar a irmã Irene que eu vim orar pelo Samuel. Minha mãe disse: claro. Meus braços não tinham mais lugar para receber injeções. Minhas nádegas estavam pedra pura, eu já estava recebendo injeções nas coxas. Ele entrou, cabelinho branco, morava lá no São Fernando, bigodinho branco, abriu a Bíblia, pegou o óleo de unção e leu: aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Serei exaltado no céu, serei exaltado na terra. O Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, pelo que não temeremos.
Ele acabou de orar. Eu deitado olhando para ele, eu não podia mais ficar em pé, não andava mais. Deitado olhando. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, disse: meu filho, Deus tem coisa muito grande na sua vida. Você está passando isso porque Deus te escolheu. Ele chamou minha mãe e disse: Marene, pode levar amanhã no médico, porque vão achar o que ele tem. Minha mãe disse: irmão Miguel, não tem mais nem médico para levar. Ele diz: vai no primeiro que a senhora quiser, o primeiro que a senhora quiser, vai dizer o que ele já tem. Deus já revelou para os homens. Minha mãe vira para meu pai e diz: ok, então vamos embora. Me pegaram e levaram de novo para um médico espírita, por nome de Núbor Orlando Facuri, eu não sei se vive ainda. O médico pegou todas as minhas radiografias, todos os meus exames, e acredite no que eu vou lhe dizer, o médico olhou e disse: não, mas eu já sei o que ele tem. Isso aqui é coisa simples. Minha mãe disse: doutor, já vai para 8 meses que a gente anda com ele para cima e para baixo. Ele diz: minha senhora, eu não sei o que a senhora fez aí para trás. Agora, eu já sei o que ele tem. Espera aí, vamos fazer um examezinho aqui. Pegou aquele negocinho, um examezinho que fazia o mantu. Fez, aumentou. Minha mãe disse: o que é isso aí, doutor? Ele disse: seu filho está com mal de Pote, tuberculose nos ossos da coluna. A tuberculose já comeu os ossos dele. É por isso que ele grita de dor, porque os nervos se chocam com os ossos da coluna, e quando se chocam, aquilo estoura de dor. É só isso, mas fica tranquilo, agora nós vamos matar isso aqui. Minha mãe disse: e andar, doutor? Ele disse: ah, senhora, a senhora não disse que crê em milagre? Eu também creio. Eu andei mais 3 meses de muleta e de cadeira de roda. Eu não tenho. Se você quiser, mande tirar a radiografia que você quiser. Eu não tenho perfeito 3 vértebras da minha coluna. Há 3 vértebras da minha coluna que faltam um pedaço. Há dias que isso dói, que eu levanto torto. Quem já teve problema de nervo ciático sabe o que eu estou dizendo. Eu levanto torto. Mas foi um espinhozinho que o Jeová deixou lá. Mas para quem nunca mais ia andar, eu estou andando bem, não estou? Te faço se Deus fez por mim, por que Ele não pode fazer por você? Você já parou para pensar que tudo que você está passando pode ser o teu vale, como houve na minha vida? Pode ser Deus provando você, porque Ele quer te colocar aonde você não sonha. Olhe para mim. Que tem um milagre andando. Quando eu me toco, eu tenho absoluta certeza, eu não sou eu sou um milagre que Deus resolveu levantar nessa nação. Eu não sou eu sou um milagre que Deus resolveu dar vida.
Olhe para quem está ao seu lado e diga: se Deus fez por ele, o que não fará por você?